é você estar enquadrado exatamente na sua missão, com o seu dom. Você sentindo preenchido aqui dentro. Isso é minha verdade. E é tão bonito que quando isso acontece, quando você está encaixadinho no seu propósito, a gente sabe que a vida, né, ela, às vezes acontece situações que nós não temos controle, às vezes alguém um pouco mais grosseiro, né, faz com que você se sinta um pouco mais entristecido, né? E eu tive alguns momentos assim que eu duvidei se eu estava no caminho. E é muito interessante que sempre quando isso acontece, vem algo ou alguém para validar que é além, né, de validar que é meu caminho, como me encher de motivação para continuar. Então eu tive um momento, né, teve alguns anos atrás, que eu fui, eu estava com alguns problemas familiares e eu estava num momento bem triste, né? E às vezes eu sinto as dores do mundo, né? Eu sou muito sensitiva. E aí eu, naquele momento, acho que por isso que eu digo que você se auto-olhar, né? Naquele momento eu fiquei um pouco triste e perguntei, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Será que eu estou realmente fazendo diferença na vida das pessoas? E não me respondi. Eu só enviei essa mensagem. E eu fui fazer um atendimento que foi indicação de uma outra menina que saiu super bem da sessão, e ela indicou um tio. E esse tio, até a aparência, a gente vai falar muito sobre isso, né? O que a aparência, o comportamento e certas atitudes, jeitos, gestos, te falam muito, né? A comunicação corporal, ela te fala muita coisa. E ele era um senhor alto, forte, troncudo, totalmente parede, né? E ele ainda chegou com a cara amarrada e o tempo todo o braço assim, totalmente fechado. Quando eu me deparei, primeiro momento, falei, vai ser barreira, né? Tá bom. Como eu sempre trabalho isso, eu sempre falo para vocês, né? Eu saio, primeiro momento, Cristiane Pessoa, quando me deparou, né? Me deparei com ele, eu vi, analisei, eu falei, uau, né? Um paredão ali, totalmente racional. Mas na hora que eu vou atender, eu saio da dualidade do meu raciocínio, eu entro em fluxo, em conexão com o meu superior. E é justamente nessa conexão que se trabalha, porque a gente trabalha em fluxo, a gente trabalha totalmente em energia, no campo quântico. É nesse campo que a gente trabalha, principalmente a distância. E quando eu me conectei, eu saio da dualidade. E comecei a fazer meu trabalho com ele. E ele veio ali, e ele depois falou isso, para me invalidar. E tudo que eu falava, conversando racionalmente com ele dizia só conoscílabo. Sim, não, pode ser, talvez. Ele estava dificultando a minha vida, certo? E aí, como eu digo que energia não mente, né? Ele me falou a questão, era um problema dele com o irmão. E racionalmente ele falou que estava tudo bem, estava tudo resolvido, está tudo certo. E me veio com uma situação que é o que ele disse que foi lá resolver, que era completamente ao contrário do que realmente era a questão real. E eu escutei, eu olhei, mas não me influencio.
porque quem está falando é o racional dele. E quem realmente vai me dizer alguma coisa é a energia não mente. Por isso que eu digo que esse curso, ele é maravilhoso. Vocês vão ver que trabalhar à distância ou presencialmente, mas com energia somente, saindo do instrumento físico, é muito mais rápido e muito mais eficiente. Porque a energia ela não é dual, como o nosso pensamento, como as nossas crenças, como aquilo que a gente fala, aquilo que a gente racionaliza e a gente fica achando, julgando, mentindo muitas vezes, né? Omitindo. Às vezes o cliente chega ali, ele omite. Como é que você vai saber? Pode ser o melhor terapeuta, né? Se você só está ali se baseando naquilo que está sendo falado. Agora, quando você utiliza de instrumentos energéticos, a energia ela traz uma frequência vibratória de uma informação que não tem como ser dual e nem tem como mentir. É aquilo que acabou. Ela não julga. É a informação que ela está te dando, acabou. Se é boa, se é ruim, eu não sei como que é essa informação. A informação ela é essa, acabou. É assim que a energia envia. E quando eu fiz a leitura, eu vi totalmente diferente da situação que ele havia falado. E eu comecei a falar exatamente o que eu estava sentindo, vendo, captando no campo dele. E conforme eu fui falando, ele foi se desmanchando. Primeiro em postura, de forma mais entregue, e depois eu vi um homem de quase 2 metros de altura, troncudo, forte, todo ali fechado, chorar que nem criança. Porque como a energia não mente, é essa vibração que o coração dele, aquilo que estava magoando ele, que estava lá e não estava nem inconsciente, porque ele sabia, mas ele era muito orgulhoso para dizer, porque ele estava com medo de perder o irmão. Ah, eles eram sócios e eles brigaram por causa de coisas práticas e não estavam se falando. E ele foi lá querer resolver a questão prática de dinheiro da empresa que eles tinham. Mas, na verdade, o maior medo dele era perder a amizade do irmão. E quando eu vi isso, eu falei isso, aquele homem que parecia tão duro se desmanchou em lágrimas. E ele falou: você é muito boa, porque é isso mesmo que está aqui. Eu não quero nem falar, porque eu não quero admitir, eu sou muito orgulhoso. Mas principalmente porque a minha sobrinha indicou para que eu viesse aqui, ela falou da sessão, ela gostou, e eu nunca acreditei em nada disso. Eu vim aqui para te invalidar. Então, percebam que se eu, no momento ali, eu tivesse me sentir constrangida pela aparência dele, porque era desafiadora, e eu me ficasse na dúvida, talvez o trabalho não fluísse como fluiu e ele não saísse resolvido, porque eu não estava querendo provar nada a ele. Eu queria que ele saísse bem. E o fato dele sair bem fez com que ele acreditasse. Percebe a diferença? E eu não deixei influenciar o momento que eu estava, porque ali eu estava puro fluxo, pura entrega, pura contribuição com aquele ser. E o mais interessante, por isso que eu digo que quando nós temos um trabalho tão lindo, porque quando nós trabalhamos o outro, curamos o outro, resolvemos algo emocional no outro, energético no outro, a gente também se trabalha. Olha, quantos... E a gente ainda ganha por isso, né? Olha como que é maravilhoso isso. Porque quando eu vi aquele homem dizer para mim que foi ali para me validar, totalmente cético, e saiu dali bem, chorando, mais leve,
inclusive dizendo que ia procurar o irmão e que ia dizer a ele o quanto ele amava ele, que se dane empresa, dinheiro, ele queria a amizade dele e era isso que estava fazendo ele sofrer, ali me mostrou a resposta que eu tinha perguntado. Estou no caminho certo? Eu faço a diferença na vida das pessoas? Então ali também foi minha cura. Então quando nós estamos encaixados nesse propósito, tudo propicia a favor da continuidade desse caminho. Todas as vezes que algo vem para esmorecer, algo vem logo a seguir para dizer: você está no caminho certo. E quanto mais em fluxo eu fico achando naquele momento, sabendo que eu sou contribuição para ajudar aquela pessoa, mais as ferramentas, aquilo que eu tenho que fazer para aquela pessoa, encaixa certinho. Talvez se eu fosse julgar aquele homem pela aparência e pela atitude que ele teve, eu não fizesse a terapia certa que ele precisava. Que eu ia achar, já julgando, nada ali vai funcionar. Eu tenho que utilizar algo concreto, material para ele ver, porque ele é cético. Eu não usei nenhuma ferramenta material com ele. Foi totalmente, a sessão totalmente energética, totalmente vibracional. E ele saiu outro. Porque eu acreditava nisso. Que eu sou um instrumento e que eu vou trazer exatamente as ferramentas que aquela pessoa precisa para ser curada naquele momento. Não sou eu que julgo. Nem devo.